O Cacai, o senhor tem aí, tem feito a defesa, mas o que eu pergunto para o senhor é o seguinte, olha, o Demóstenes é um senador da República, tem verba de gabinete, ele tem uma estrutura, ele não precisava de um telefone de presente do Cachoeira, ou seja, não é uma relação imprópria para um senador da República, não é uma quebra de decoro, um presente daquele, ou seja, o fogão, a geladeira, o telefone. Olha, Não é uma relação imprópria. Tem uma questão interessante. Ele precisa daquilo, ele tem estrutura para isso. Tem uma entrevista dada pela atual companheira do Cachoeira, que diz que, inclusive antes dela estar com ele, ela tinha um outro relacionamento. Sim. Ela já tinha dito, porque a Flávia, a esposa do Demóstenes, é cozinheira, gosta de cozinhar, ela já tinha dito que daria um fogão quando a Flávia se casasse. Não tem nenhuma relação com o Cachoeira. Aquilo aí foi um presente de casamento que é uma coisa cultural. Se o presente é caro ou é barato, isso depende da classe social. Esse é o fato. Então, o que acontece é que a partir do momento que eclodiu esse escândalo, tudo passa a ser visto de outra forma. Um telefone que você usava, que você não sabia que uma série de pessoas usavam, passa a ser visto como quebra de decoro. Evidentemente que não é. O fato de ter ganho um presente, que na verdade foi muito mais um presente da atual companheira do Cachoeiro para a atual companheira do Demóstenes, é visto como sendo um escândalo, que evidentemente não era. Por sorte, nós temos essa entrevista, inclusive juntei na quarta-feira. Falar num grampo, por exemplo, ao analisar aquele projeto de lei que ele queria ver lá na Câmara, falar, esse projeto aí, inclusive, te pega. A aspa está lá, inclusive, te pega. Ou seja, o Demóstenes demonstra ali ter consciência de que o Cachoeiro poderia ser pego, o quê? Fazendo algo ilegal, não? Deixa eu lhe dizer uma coisa interessante, Guedes. Na defesa que entreguei quarta-feira ao Conselho de Ética, eu peço para que seja feita perícia nessas gravações, porque uma matéria, que foi talvez aqui maior repercussão, diz que o Demóstenes estaria pedindo ao Cachoeiro para pagar um avião que ele estava usando Isso, R$3 mil. R$3.000 um táxi aéreo. É só olhar e ver o vídeo, eu pedi um técnico para analisar, aquele vídeo tem um erro nele. Eu não sei se foi uma montagem oficial ou se foi simplesmente um erro. Tem que verificar. Porque não é isso que está. Ele não pede para pagar para ele um táxi aéreo. É só ler. Ele comenta algo que está alguma pessoa que está ao lado dele, que diz para lembrar ao Cachoeiro que o Cachoeiro devia um táxi aéreo de R$3 mil. Não é ele pedindo para pagar um táxi aéreo. Há uma diferença enorme quando você, muitas vezes, faz o estudo detalhado de cada... Ele diz exatamente o que o Cachoeiro Ele está conversando sobre uma questão com o Cachoeiro, vem uma pessoa ao lado dele e fala, olha, lembra o Cachoeiro que ele tem que pagar R$3 mil de um táxi aéreo. Não é aquele avião que ele estava sendo usado que o Cachoeiro está pedindo para pagar. Tem que ser esclarecido, né? Pois é. Inclusive tem uma coisa interessante. A notícia tem 2 minutos e 14 segundos. No entanto, aquilo que é apresentado é apenas 1 minuto e 18 segundos. Então houve um corte. Quer dizer, eu me nego muitas vezes a comentar algum áudio que vem vazado, que vem deliberadamente vazado, porque tecnicamente, eu preciso ver o que significa aquelas conversas. Eu vou te dizer uma coisa que é muito séria, também para reflexão. A principal pessoa hoje do processo penal brasileiro é aquilo que o meu grande amigo Luiz Guilherme Vieira, um advogado criminalista do Rio de Janeiro, chama de tira hermeneuta. É o policial que fica lá na salinha escutando as pessoas e depois faz uma interpretação. Isso é gravíssimo. Faz uma interpretação do que a pessoa diz. Diz assim, esse cidadão supostamente pode ser cidadão. Isso é meio complicado mesmo. Muito complicado. Tem que apresentar. Muito complicado. Agora, Cacai, no caso do Demóstenes aí, não tem um conjunto de evidências muito robusto contra ele, de provas contra ele, se somar tudo? Olha, eu diria o seguinte, a minha defesa, nesse momento, ela não está entrando no enfrentamento pontual, porque eu estaria validando aquilo que eu estou questionando no Supremo. Se o Supremo considerar, no meu ponto de vista, aquilo ali claramente foi uma burla à Constituição. Claro. Agora, eu sou advogado, atuo na corte. Se o Supremo entender que é melhor o Supremo ficar tão somente para julgar e permitir que o policial lá de Goiás, de Minas Gerais, faça a investigação, nós vamos partir para o enfrentamento técnico. O enfrentamento caso a caso. E, neste momento, antes do Supremo fazer essa decisão, eu não posso, até por respeito ao Supremo, encaminhar a questão pontualmente. Agora, uma questão política para o senhor, ou seja, o Demóstenes, de certa forma, o senhor falou, tem um pré-julgamento, há uma falta de contexto, ele não está experimentando do próprio veneno do ponto de vista político? Ele que apontava o dedo para várias pessoas, acusava? Olha, eu advogo para muitas pessoas que viram o que eu disse, inimigo público número 1, que é muito massacrado pela mídia. Todas essas pessoas, de alguma forma, se sentem acuadas, se sentem mal com esse enfrentamento.
seja um empresário, seja um político, o político muito mais, porque o político tem exposição muito grande. Sim. É claro que quando você expõe, eu fui advogado, por exemplo, do Alberto Cacciola, ele era uma pessoa desconhecida, ele tinha uma dor íntima muito grande, um problema pessoal muito grande com aquela exposição, mas ele não era possível comparar com o Cacciola de antes. O político, pelo fato de estar frequentemente na imprensa, e você, jornalista, também correm esse risco, também até alguns advogados, que se um dia é investigado, você pode fazer algumas comparações, que são comparações que, evidentemente, deixam... É uma morte da figura pública até, né? Pode ser que sim, pode ser que sim. Acho que ao final desse processo, ele terá que fazer essa análise. Essa é uma análise pessoal, essa análise ela não passa pelo crivo jurídico. Eu tenho conversado com ele diariamente, muitas vezes, e tenho visto ele com vontade de fazer esse enfrentamento. Quer dizer, isso é uma coisa importante, até para que eu tenha força para fazer o enfrentamento jurídico, que é o que me cabe fazer. E agora, Cacai, falando um pouco do Marconi Perillo, governador de Goiás, que é do PSDB, ou seja, há na imprensa reportagens falando de suposta entrega de propina, ele disse que recebeu o Cachoeira, há suspeitas de que o Cachoeira indicava pessoas para o governo do Marconi Perillo. O Marconi Perillo não está caminhando aí na mesma trilha do Demóstenes, no sentido de ser também uma pessoa mais ligada ao Cachoeira do que ele próprio Perillo tem admitido? Kennedy, quinta-feira passada eu fiz algo inusitado em 30 anos de profissão como advogado criminal. Eu tive que ir à Procuradoria-Geral da República para fazer um pedido em nome do Marconi para que ele seja investigado. Por quê? Porque nem o inquérito diz que ele recebeu dinheiro. Aquela notícia é rigorosamente falsa. Foi colocada num blog que Marconi teria recebido R$500 mil. Eu tenho o inquérito, essa matéria vazou, teve uma repercussão nacional muito grande, Sim. E o Marconi falou, olha, não tem outra saída, porque o Procurador-Geral da República pediu que abrisse inquérito contra o Agnello, governador de Brasília, mas não pediu para abrir inquérito, até aquele momento, contra o Marconi. E o Marconi falou, vá lá e peça para abrir inquérito, porque é falso. Inclusive, esse relatório que diz que houve uma conversa de duas pessoas para entregar na frente do Palácio um dinheiro, não cita o nome do Marconi. E ao final, por incrível que possa parecer, o delegado da Polícia Federal fala expressamente, não há nenhum ato que justifique ser investigado o Marconi Perillo. Mas, na verdade, isso não cola, isso não tem efeito. Eu posso ficar rouco de falar isso, que a imprensa não vai dar a matéria. Não, claro, você está me dando um espaço, para mim é importante. Mas você acha que a Assembleia Nacional, Polícia Federal diz que não vai investigar Marconi? Isso não existe. Aí você tem uma matéria que é absolutamente inverídica, não cita o nome do Marconi, é uma coisa incrível, não diz que o Marconi recebeu dinheiro, e pelo fato de um blog dar isso, a mídia social tem que haver uma discussão sobre isso. É grave essa questão. Você sai uma questão dessa na mídia, há uma capilaridade fantástica, e através daí, por incrível que pareça, eu fui ao Procurador-Geral pedir para abrir. Agora, há uma outra série de reportagens, Cacai, mostrando relações que, sob o meu olhar de jornalista, me parecem relações complicadas para o Marconi com o Cachoeira, não? Eu acho que não. Eu acho que o Marconi deu até sorte de ter encontrado tão pouco com o Cachoeira, porque todo mundo convivia com o Cachoeira. Ele encontrou, depois do governador, 2 vezes, se não me engano, em audiência oficial. Ele era para falar sobre uma área que é uma área importantíssima em Goiás, que é a área farmacêutica. Você tinha em Anápolis, os laboratórios. Ele era dono de um grande laboratório em Goiás, é dono de um grande laboratório em Goiás. Então, assim, eu acho que absolutamente não tem nada que... A própria polícia no inquérito diz não há por que investigar Marconi Perillo. Essa é a realidade. E até quinta-feira passada, o Procurador-Geral não tinha pedido para investigar. Agora, ele vai entrar no foco da CPI, né? Seguramente. A CPI tem um critério político. Eu já advoguei em várias CPIs, e a CPI é totalmente diferente. Você entra ali... Eu levei um certo cliente uma vez para depor na CPI, e quando ele desceu no aeroporto, eu fui pegá-lo, ele foi vaiado no aeroporto. Sim. Aquilo fez um mal enorme para ele. Ele ficou 13 horas na CPI. E quando ele saiu da CPI, eu fui levá-lo ao aeroporto, ele foi aplaudido pelos taxistas, porque ele deu um show na CPI. Quem é esse cliente? O Alberto Cacciola. O Cacciola. Inclusive, quem presidia a CPI, veja só, o destino, a vida da nega e tira, era o senador Arruda, que num dado momento passa... Arruda, que foi governador Roberto Arruda foi governador. De um dado momento foi meu cliente no caso do painel. Que num dado momento passa um bilhetinho, vamos parar porque ele está dando um show aqui. Ou seja, ele estava explicando, não interessava explicar o que era correto. Eu, felizmente, assessora... tem um ingrediente político mesmo na CPI. Muito político, é uma história fantástica de CPI. Diga, só um minuto que eu acho interessante. O Saulo Ramos estava fazendo um depoimento na CPI e o Pedro Simon olha para a câmera e faz uma pergunta olhando para a câmera durante 40 minutos.
aquele estilo que só o Pedro Simões pode fazer. Quando terminou, o Saulo Ramos falou, senador, eu prestei muita atenção, mas só pode repetir, eu não entendi a pergunta. 40 minutos. Isso é que é a CPI. Você sabe que na França houve uma proibição de televisionamento das CPIs, porque perdia o foco. O país da liberdade... mas é importante a transparência, né, Cacá? A transparência é, mas a perda de foco não. Você imagina o seguinte... Mas aí é responsabilidade dos políticos. Mas olha... Vocês estão cedendo ao holofote? Existem regras internacionais que prevêem, por exemplo, que um interrogatório não pode durar mais do que 4 horas, que senão vira um massacre. Você leva uma pessoa para ser depor na CPI, dura 10, 12 horas, com um agravante, com vários interrogadores. A pessoa muda, vai em casa, descansa, volta, faz a mesma pergunta 10, 15 vezes. É um massacre. Esse sistema não funciona. Pedir licença mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Antônio Carlos de Almeida Castro. Olá, a notícia está de volta com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai aqui em Brasília. Cacai, a gente estava falando do Marconi Perillo. O Marconi Perillo é, para o presidente Lula, um dos seus piores adversários, porque disse que o teria alertado do mensalão. O senhor, por exemplo, é muito amigo do José Dirceu, do PT, ou seja, foi amigo do ACM, enfim, tem essa convivência aí pluripartidária, né? Como é que Cacá, colocar uma muralha da China e separar essas confissões políticas, pessoais? Às vezes eles são inimigos, um fala mal do outro. Como é que você consegue lidar com tanta divergência assim? Olha, para mim é fácil. Eu realmente me tornei amigo de vários clientes meus. O Marconi, por exemplo, fui eu que apresentei ele ao Lula. Tinha um relacionamento ótimo. Depois Lula deve detestar, então. Depois houve aquele rompimento desagradável e tal. E o Zé Dirceu, o ACM, o presidente Sarney, são pessoas que eu me tornei realmente amigo. Sim. E eu procuro fazer uma diferença. Eu, num dado momento, eu advogava para presidente de 5 partidos distintos, que se degladiavam no Congresso de uma forma enorme. Eu fui advogado de 3 vezes. Mas não tem um conflito de interesse aí? Não fica complicado? Você escuta uma coisa de um, vai defender o outro, eles estão brigando? Mas, na verdade, essa briga não é um com o outro. Sim. Normalmente, o advogado criminal é o Estado contra a pessoa. Sim. Então, é uma investigação que se dá. É claro que eu me sentiria impedido de, por exemplo, processar em nome do Lula o Marconi. É óbvio que eu não poderia fazer isso, até porque eu apresentei os dois. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Mas quando há uma acusação, a minha defesa é técnica. Eu acho... para mim é muito rico ter convivido com todas as pessoas. Assim, o Zé Dirceu é um queridíssimo amigo, o ACM era uma figura fantástica. E são pessoas completamente diferentes, mas que se gostavam, inclusive. Você tem mais afinidade com algum partido?